Sempre tem algum estúdio anunciando mais um remake, mais um live action, mais uma nova versão de algo que você já viu, geralmente a Disney. Mas você já se perguntou por que isso tem acontecido tanto? É nostalgia? Ou é só falta de criatividade? Será que não tem um motivo bem mais simples e bem mais frio? E a criatividade? E a arte? E a vontade de fazer algo novo? Elas parecem ter ficado no passado junto com os desenhos. Então você quer entender por que tanto live action tá rolando ultimamente em Hollywood? Já deixa seu like e coloca sua inscrição pra gente aí. Porque na real mesmo, acaba que a resposta é muito mais óbvia do que a gente imagina. Mas ela parece ser convenientemente ignorada. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador falando dessa questão de mais um live action. Mais uma obra surgindo aí nessa semana principalmente. A gente tá falando de Como Treinar Seu Dragão. E eu vou aproveitar essa estreia para trazer algumas perspectivas de que é mais um live action ganhando vida, assim dizer. A gente já teve Rei Leão no Mufasa, a gente já teve o Lilo e Stitch, a gente já teve a Branca de Neve. Isso de dezembro pra cá. Mas antes de eu desenvolver qualquer coisa aqui com vocês, eu tenho que deixar claro uma coisa muito relevante que vai dar o tom de toda a nossa discussão aqui. Que é o motivo principal de tudo isso que está acontecendo, que é dinheiro. Chegou de nós no rap, se nós levasse nós não tava aqui pleando. Nós precisa de workar. Ai, que delícia! Se uma história ganha uma adaptação a live action, é basicamente por dois fatores fundamentais. O primeiro é ter um histórico de performance financeiro alto, e o segundo ponto é ter uma grande fanbase. E sim, o dinheiro é o primeiro ponto porque ele vem antes do fã. E essa performance financeira eu não me atenho apenas a dinheiro de bilheteria, a dinheiro investido em relação ao dinheiro retornado no cinema basicamente, mas sim ao entorno da obra, que basicamente começa lá na surpresinha do McLanche Feliz, passando por toda uma linha de licenciados dos mais variados tipos de vestuário, de objetos, de artigos para festa, de brinquedos, obviamente, e do que você pensar que é possível fazer com o filme ou com um personagem, até chegarmos a experiências imersivas como ativações e principalmente como atrações dentro de megaparques ligados justamente a esse tipo de cultura que a gente consome. Obviamente, se tem tudo isso, é porque o filme tem uma fanbase que gosta a ponto de ter um afeto e um carinho igualmente relevante para ele. Porque ele gasta e dá relevância a essa propriedade intelectual para dentro do estúdio. Porém, é muito raro casos onde o live action vem para fazer uma expansão, para expandir a mitologia e contar mais histórias em cima daquela história que já foi contada uma vez. Porque parece que hoje em dia os live action se preocupam muito mais em fazer a mesma obra que já foi feita, mas que ela saia dessa nova versão de um modo intacto, sendo isso uma preocupação maior do que expandir essa primeira obra, que deveria sim ser o terceiro ponto de toda essa questão de relevância que eu coloquei pra vocês aqui. Mas daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso. Então, ao invés de expandir, eles se preocupam muito mais em usar esse formato para comercializar em cima de um novo formato a partir da mesma obra, e mantendo sempre a força da marca intacta. Mas essa preocupação vem com o intuito de atualizar a obra para um novo público? E mais uma vez, não. É só mais uma oportunidade de lucrar mais uma vez com a mesma propriedade intelectual que já deu certo em outro tempo. E é nesse ponto que a gente traz uma questão de que até que altura é importante você manter esse zelo por essa obra original. As pessoas precisam de bondade. Eu não me lembro de você ser tão cheia de opinião. Veja bem, eu não estou dizendo que as adaptações são desnecessárias e estragam as obras originais. Elas são importantes sim, porque como eu disse, o tempo onde ela foi feita é diferente do tempo de onde o mercado está consumindo agora. E esse tempo também não é o mesmo tempo no futuro, numa possível nova versão dessa obra, seja live action, seja outra animação, seja o que for ser feito. Mas primeiramente, a adaptação em live action é importante porque a dinâmica de um desenho não é a mesma dinâmica de um filme real. Você consegue explicar o bizarro de uma forma mais palpável num universo que não pertence à sua realidade do cotidiano. E isso vai desde argumentos absurdos para explicar alguma coisa até a física de personagens e todas as questões que envolvem construir ferramentas do Vale da Estranheza.
Porém, as questões mais tratadas nesse tipo de adaptação não são essas questões técnicas de cinema que eu coloquei aqui, mas sim acaba soando mais de trabalhar um mea-culpa que é feito pelos donos dessas obras, pelos estúdios dessas obras. E é aí que as coisas começam a gerar um ruído, preste muita atenção nesse ponto. Porque, como eu disse, é necessário adaptar a obra ao tempo. Só que se você se perde nesse caminho de adaptação, você vai parar num limiar muito complexo. Porque você vai cair num arquétipo que é popularmente chamado de regra dos 30 anos. Que já tem gente que fala que é a regra dos 25, dos 20, dos 15, dos 10... E tem até casos que é menos de 10 anos que rola uma adaptação a partir de uma obra para outra obra. Isso tudo reflexo dos tempos que a gente vive na internet, mas daqui a pouquinho também a gente fala sobre. Mas por que esse caminho é tão complexo? Porque muitas vezes, isso até antes da obra sair, o sucesso é meio que medido através da recepção desse primeiro público, desse público que já gostou da obra lá atrás, que teoricamente seria um público garantido que essa obra teria. E uma coisa que os estúdios têm falhado constantemente é de ter a noção do impacto que essa obra tem para esse primeiro público, principalmente. De não saber ler como que esse público viu a obra que ele tem. Porque parte dos erros que acontecem nesse tipo de adaptação é você corromper a essência do personagem que essa pessoa gostava, só que ela não fazia ideia de que esse personagem já tinha uma essência corrompida. Isso não tinha passado a impressão pra ele ainda. Ele não via necessidade de consertar o personagem. E aqui mais uma vez eu peço atenção porque a gente chega mais, vamos colocar assim, claramente no que eu falei que é essa linha tênue. Porque se mistura muito com questões ligadas a conservadorismo e tensões políticas que vivemos no nosso dia a dia, de uma polarização das coisas. Sim, se você vai trazer um personagem de 30 anos atrás, ele tem que conversar com o tempo atual, não com o tempo de 30 anos atrás. Mas essa transição tem que ser sutil. Eu digo isso porque esse personagem do passado, ele fez sucesso, é porque ele não precisa ser consertado. Ele já é bem estabelecido. Se ele não fosse bem estabelecido, você não ia atrás. E aí essa adaptação de tempo é mal feita quando esse, entre aspas, problema da figura do passado é extremamente apontado pela figura do futuro. Como, por exemplo, temos o caso da última Branca de Neve. Que aqui eu peço licença às mulheres, porque eu vou falar coisas que eu não tenho lugar de fala, mas vou falar essas coisas para exemplificar. Pois, como eu disse, o problema começa muito antes da obra ganhar os cinemas. A gente tem, por exemplo, nesse caso, a Rachel Zegler, a toda entrevista e a toda oportunidade que ela tem, falando que a Branca de Neve do passado é ultrapassada, que ela é errada, que ela não precisa de um homem para ser grandiosa e que a do futuro, a versão dela vai ser melhor do que a Branca de Neve de antes, que todo mundo gosta. E só de ter essa abordagem, tanto ela quanto a Disney fizeram um serviço de perder o público do passado da Branca de Neve. Porque sim, esse povo também sabe que a Branca de Neve do passado é errada para os tempos atuais. Só que o imaginário dessa pessoa nunca pensou nesse ponto em cima da Branca de Neve. Porque o arquétipo que ela tem da Branca de Neve não é de uma mulher errada do passado, mas sim do arquétipo da princesa que saiu do limbo, saiu da pobreza, saiu de um lugar simples e conquistou o luxo, conquistou o topo que ela merecia, visto toda a jornada do herói que ela viveu, independente se depende de um homem ou não. E sim, a Disney poderia ter feito essa Branca de Neve que foi pro filme da forma que ela fez, sem nenhum problema, sem mudar o jeito que ela abordou de fato no filme, que é de fato adaptando aos tempos atuais. Só que ressaltar isso tanto em entrevistas, tanto em toda oportunidade que tem pra falar o filme, acabou ferindo a Branca de Neve que todo mundo gostava. Feriu a Branca de Neve do passado. A Branca de Neve que todo mundo já tinha o carinho. E claramente, pra falar esse exemplo, eu não tô considerando a péssima execução que foi o filme da Branca de Neve, que isso nem visão política, sociocultural resolve, porque foi uma tragédia mesmo. Esse acaba sendo um problema recorrente das últimas obras, mas não é um problema recorrente apenas ao live action, porque o grande problema em si é ser mais uma obra de live action. I understand that this is a risk-averse industry. I get it. But $200 million movies are also a risk, you know? Instead of making one $200 million movie, try making 20 $10 million movies. Um problema real também que eu compartilho com vocês é a gente fazer esse canal crescer, né? Porque eu sei que você vai deixar seu like, vai deixar sua inscrição, porque é muito importante pra gente seguir com reflexões e com abordagens que a gente tá fazendo aqui, pra refinarmos o conteúdo e fazermos conteúdos mais, digamos assim, incisivos pra sua dor, sem ficar reciclando coisas do passado.
trazer reflexões novas para tempos novos que a gente está vivendo e que eu quero compartilhar com vocês, quero que vocês venham viver comigo também. Para que esse assunto ocupe um espaço legal no seu cotidiano, assim como os live actions ocupam um espaço gigantesco dentro das redes de cinemas ao redor do mundo, porque quando ele vem para a tela pra gente, ele não é visto como só mais uma obra, é visto como uma obra robusta, gigantesca, que vai atrair um grande público e acaba arrebatando o espaço de várias coisas, tanto financeiramente quanto fisicamente, que poderiam trazer histórias novas e originais que geram mais reflexão para quem tá assistindo. E isso pode ser indício de uma coisa que não só o cinema tá vivendo, mas sim o mundo todo, que é a crise de criatividade. Porque hoje o volume de informação que a gente consome é gigantesco. Para uma coisa ser notada, ela exige muito mais recursos, muito mais atenção e ser muito mais atraente e chamativa do que era no passado. E não só no aspecto de obra cinematográfica, mas sim em todos os aspectos do entorno, que vão desde publicidade até a reação de mídias sociais. Com isso, os grandes estúdios, com medo de investir $250 bilhão em várias obras originais e que pode trazer uma criatividade, investem $250 bilhão numa história que já fez sucesso e que, teoricamente, é um retorno garantido. E fazem isso justamente porque estão apelando para a memória já consolidada antes desse tempo complexo. Isso tudo com medo de ter mais um flop. Porém, tudo isso que a gente está falando aqui é só uma face de algo que acontece praticamente em toda a história do cinema a partir de que as primeiras obras já foram feitas. Pois o live action nada mais é do que o famoso remake. Os remakes existem no cinema pelas mesmas questões que a gente apontou já ao longo desse vídeo, que é uma fanbase, que é atualizar uma obra e principalmente que é para trazer mais dinheiro. E sim, nós temos uma série de remakes que são muito bons na história do cinema. Scarface, a franquia Duna nova, o Nasce uma Estrela da Lady Gaga, o Adoráveis Mulheres, sendo esses dois últimos filmes que já tiveram mais de um remake. Só que esses remakes não são feitos com o propósito de atualização para um mercado global. Eles são feitos com o propósito de atualização para um mercado bem direcionado, que é o mercado estadunidense. And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? Eu digo isso porque os remakes não são apenas de obras estadunidenses, obras de Hollywood que a gente vê. Porque a gente tem também remake feito de obras de outros países a partir da mão do estadunidense, que fazem remakes de coisas que talvez não precisassem de remake, como por exemplo, a gente tem o caso do Millennium e dos Homens que Não Amavam as Mulheres, que, cara, é a diferença de 2 anos do filme sueco pro filme americano. E isso acontece porque simplesmente o americano tem muita dificuldade de entender propostas vindas de outras culturas. Pra não dizer que eles são burros xenofóbicos, mas enfim. E no futuro bem próximo a gente vai ter um outro exemplo ainda mais gritante disso. Porque em 2019... a própria indústria estadunidense já aclamou Parasita como um grande filme, um filme marcante para a história do cinema. Mas isso bastou para o estadunidense? Não bastou não. Porque sabe o que eles vão fazer com a história do Parasita? Eles vão fazer um remake feito pela HBO usando o mesmo diretor. Isso tudo para dizer que Parasita é uma obra relevante para nossa sociedade. E até em cima disso, a edição do Oscar escancarou uma coisa pro brasileiro que eu já tinha notado há algum tempo aqui, principalmente falando de filme de herói, e que é muito relevante pra gente entender como funciona essa indústria estadunidense de filmes. Que é que o estadunidense não consome nada que foge à zona de conforto dele. Algo que fuja das suas histórias mais simplórias e que tenha a narrativa que ele tá acostumado a assistir desde que ele se conhece por gente. O maior exemplo disso, logicamente, é a Nora. A Nora, sim, é um filme legal, é bacana, é interessante. Mas, sem dúvidas, a Nora não foi o melhor filme do ano. Muito menos com a melhor atuação de atriz principal do ano. Isso ficou tão escancarado que levou a academia a fazer uma regra que deveria existir pelo menos uns 90 anos lá. Que é a regra de que os votantes da academia deveriam assistir todos os filmes que eles votam. Com isso, Hollywood comete uns erros besta que, pra quem se diz uma atriz do cinema mundial, é patético. Como, por exemplo, nem perceber a origem de uma obra como Neza 2, que é a animação chinesa que se tornou o 5º filme mais lucrativo da história. Filme esse que foi feito totalmente fora de Hollywood e só agora tá ganhando um mercado externo,
da China. O mercado que não é a China consumindo. Mas por que eu estou dizendo que isso é um erro especificamente? Porque sendo essa busca de relevância um problema, como eu citei, você tenta procurar novos públicos para apresentar suas coisas. E a própria Disney tentou 3 vezes recentemente, com 3 tipos de segmentos diferentes, atingir o mercado chinês. Inclusive com uma dessas obras sendo o quê? Um live action. E o resultado foi o quê? Eles tiveram 3 flops no meio de uma pandemia, de uma crise econômica global, em cima de 3 filmes que não foram bem aceitos pelos chineses que eles queriam conquistar. Talvez se a Disney pegasse esse dinheiro e, em vez de fazer um filme que o americano queira vender pro chinês, pegasse um chinês para vender pro próprio chinês, ou um chinês para vender de dentro da China pro mundo todo, eles teriam esse retorno. Mas não, eles preferiram tirar o Mushu porque o chinês vai ficar ofendido com o dragão com a voz do Ed Murphy. E tem outra questão do live action que eu nem citei aqui, que é algo que já está se mostrando cansado no formato, que é usar o live action para estabelecer franquia. Porque, como eu citei anteriormente, o medo do flop fez eles ficarem mais covardes para lançarem as coisas e para trazerem coisas novas. E isso é só mais um indício da crise global que o cinema vem vivendo. Que é culpa total do cinema estadunidense, que dominou as salas e deixou essa questão sufocante para todo mundo, e agora você tem que dividir a atenção com muita coisa. Porque eles vêm com essa ideia genial de fazer um live action e sequestram mais metade das salas ao redor do mundo, não dando espaço para mais nada, e ninguém quer ver o que eles querem propor. Porém, é possível fazer tudo isso dar certo, sim. O live action não é um problema, não é um câncer do cinema como um todo. Porque parte de você fazer isso construindo alguma coisa e seguindo uma estrutura que vai te prover coisas bacanas a partir daquela obra que já existe. Oi, pessoal. É tão bom reencontrar vocês. Obrigado. Na minha visão, um live action bom tem 2 principais fatores que fazem ele acontecer e que deveriam ser a regra para se fazer um. Primeiramente, quando esse live action expande a obra original, trazendo um contexto novo para ela, como por exemplo o Christopher Robin, a Malévola, o Cruella. E o segundo ponto é quando você vai adaptar essa obra para um live action, por questões de que essa obra tinha muito cara de já ser um live action quando ela foi feita em animação, só que talvez os recursos da época não permitiam ela ser um live action quando ela foi concebida. Que é o exemplo que a gente tá tendo agora nessa semana de Como Treinar Seu Dragão, coincidentemente não é da Disney, né? Onde ele surge em uma época que a indústria consegue fazer facilmente dragões e pessoas interagindo com dragões assim, apesar do tom cartunesco do Banguela, visto que a indústria já viveu vários momentos nos últimos anos de uma estrutura confiável para você fazer isso de modo palpável, como em Game of Thrones, em Senhor dos Anéis, e uma cultura medieval de produção já bem estabelecida e que conversa com a proposta de Como Treinar Seu Dragão. E aí, dando certo essa primeira jornada, você consegue ter algo sólido, algo concreto para fazer essa expansão de universo com coisas que de fato vão adicionar a obra sem perder a sua essência. Basicamente usando o quê? Usando a criatividade para fazer acontecer efetivamente como deveria sempre ser ao longo de todos esses anos. Mas que não tem sido assim, principalmente pela crise do cinema que a gente citou bastante aqui nesse canal, e que também está apanhando um pouco perante uma metamorfose de animação que a gente está vivendo também, do que as pessoas querem ou não querem ver na tela no que se diz respeito a um desenhinho. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo analisador.